Possum é um filme de terror barra suspense muito estranho, mas extremamente intrigante. Apesar dele ter sido lançado em 2018, pouquíssimas pessoas tiveram conhecimento desse filme, mas eu acho que muita gente precisa conhecer. É um filme tenso, sombrio e com momentos muito assustadores e que é um prato cheio para os fãs de terror psicológico. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e eu confesso para vocês que até umas 2 semanas atrás eu nem sabia, nem tinha ouvido falar da existência de Possum, esse filme de terror britânico. Eu assisti o trailer e me interessou muito, né? Aquele tipo de terror sufocante que te dá poucos indícios do que está acontecendo, interpretativo, metafórico, e tudo isso está dentro de Possum. Eu sei que é um filme que não vai agradar todo mundo, não, porque ele tem um ritmo relativamente lento, né? É aquela galera que gosta muito das coisas explicadinhas desde o início. Não, Possum te deixa ali pelo menos 80% do tempo do filme sem te explicar praticamente nada. Você tem que se envolver naquela atmosfera e curtir aquele universo bizarro que o filme está te propondo. Antes de mais nada, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @LucasTHMaia, para mais novidades aqui sobre o Refúgio Cult e sobre cinema em geral. Eu quero anunciar também que agora em 2019 o Refúgio Cult ganhou um novo quadro, que é o Que Diabo de Filme é Esse? Nesse quadro, exclusivamente, eu vou fazer uma coisa um pouco parecida com o Dissecando. O Dissecando não acabou. Nesse quadro eu vou pegar filmes desconhecidos, bizarros e que são de terror para falar desses filmes aqui, a minha opinião, destrinchar, enfim. O Dissecando vai ser mais filme em geral, filmes um pouco mais conhecidos e que talvez não sejam tão estranhos assim como os desse quadro aqui. E só um parênteses importante que eu não podia deixar de comentar é que até certo ponto nesse vídeo eu vou falar sem spoiler, vou dar a premissa, comentar superficialmente para ver se você se interessa no filme e vai procurar ele depois. E aí depois de um certo ponto eu vou dar alguns spoilers para explorar e tentar entender melhor a história e esses personagens. Possum é um filme de 85 minutos, ele é curto e ele é completamente atmosférico. Eu sugiro para você que ainda não assistiu o filme e gosta dessa pegada, faça como eu, assista o filme à noite. Eu assisti às umas 11 horas da noite, apaguei as luzes, peguei um fone de ouvido, coloquei ali num som relativamente alto, também não vai pôr alto demais para não estourar os tímpanos, e entre dentro do filme, para você pegar aquela atmosfera, para você conseguir entender. Eu acho que a probabilidade de você gostar muito do filme é bem grande. E ele já te joga dentro daquele universo. Você segue um cara de meia idade, ali uns 30 e poucos, quase 40 anos, chamado Philip. E ele é um cara melancólico, triste, estranho, anda encurvado, né, todo vestido lá com os paletós e tal, e carregando uma maleta. Esse cara carrega a maleta dele para tudo qualquer canto. Ele não solta, ele tem até um certo cuidado ao carregar a maleta. Aí você já pensa assim, o que diabo tem nessa maleta? E aí a gente vai ver depois de um tempo de filme. O Philip mora numa espelunca, numa casa grande caindo aos pedaços, toda suja, e ele mora junto com um velho que você também inicialmente não sabe quem é aquele velho, mas ele tá morando ali com o Philip. O Philip tem um quarto dele lá em cima, né, um quarto todo acabado, e o velho tem também um quarto todo acabado lá embaixo. Tanto o Philip quanto o Morris, eles são muito bizarros e são praticamente os dois únicos personagens importantes dessa trama. Você tem até alguns personagens aparecendo de vez em quando, mas o filme gira em torno desses dois, nos diálogos, nas estranhezas deles. E desde o início do filme, o protagonista, o Philip, ele menciona e tem uns vislumbres ali de uma criatura chamada Possum, uma criatura sombria, estranha, que tem uma relação direta com esse personagem e a gente ainda não sabe dizer muito bem o que é. Mas ele tá o tempo, ele tem uma certa obsessão
por esse personagem. E fica bem claro também inicialmente que o objetivo do Philip naquele momento é se livrar dessa obsessão. A gente acompanha algumas tentativas dele ao decorrer do longa. E aí aqui tem alguns elementos como um livro que tem algumas coisas sobre esse possum, alguns desenhos e algumas rimas, como se fossem pequenos poemas. E isso me lembrou muito Babadook, que é um ótimo filme aí de suspense. Tem alguns elementos aí que remetem bastante a esse filme, assim como esse filme também me lembrou algumas coisas do David Lynch, como o Eraserhead. Eu acho que tanto aquela cidade que os personagens estão ali, que é uma cidade pequena, uma cidade muito sem cor, inclusive a fotografia desse filme, ela é meio granulada, muitas vezes até é um pouco relativamente amadora e remete muito a filmes que foram filmados, sei lá, década de 80, início dos anos 90, e isso é feito de maneira proposital. Esse é um dos recursos que o filme usa para contar aquela história, porque, de certa forma, esse recurso visual influencia muito nesse incômodo que o filme proporciona. Esse filme, inclusive, é dirigido por um iniciante chamado Matthew Holness. É o primeiro filme dele e ele foi o diretor e o roteirista, então guardem esse nome, Matthew Holness. Outro elemento aqui sensacional e que casa com a história, eu diria que é quase um personagem dela, é a trilha sonora, pontual. Em alguns momentos, às vezes você está acompanhando o Philip, que ele às vezes tem longas caminhadas, longos takes que talvez tire algumas pessoas do filme, mas ao mesmo tempo são takes interessantíssimos, porque você ajuda a entender um pouco da loucura do personagem, da estranheza dele, juntamente com essas músicas incômodas. E cara, convenhamos que o personagem principal desse filme é um espetáculo à parte, o Philip. Ele é interpretado pelo ator Sean Harris, que é um ator que inclusive fez alguns filmes aí da franquia Missão Impossível, foi um vilão lá. E aqui o cara, ele tem expressões, ele tem jeitos de andar, de reagir, de falar pra dentro, uma cara angustiante que você sente pena do cara. E o ator Alan Armstrong é outro que dá um show à parte. O cara, só o fato dele existir, você vai ter ranço dele. Bem, então aí você tá com esses personagens que você não sabe quase nada sobre eles, em uma ambientação até quase que, apesar de não ser, parece até pós-apocalíptica, porque é tudo desértico, é uma cidade pequena onde você não vê quase ninguém, de vez em quando você vê alguém passando ali. E para influenciar nessa atmosfera aterrorizante, de vez em quando, o filme proporciona algumas cenas que não tem explicação, elas são assombrosas, elas conseguem dar medo e que aí só com o desenvolvimento da trama que você vai conseguindo pensar o que elas significam para a história como um todo. Esse filme também é uma prova de que com muito pouco recurso você consegue fazer um material muito interessante. O orçamento aqui é baixíssimo, isso fica claro em tela, apesar deles aproveitarem muito bem todos os recursos que ele tem ali para construir essa narrativa. E agora a gente vai entrar na zona de spoilers. Se você não quer saber mais sobre os segredos, o final do filme, para por aqui, vai lá, assiste o filme, depois volta para assistir de novo e me contar o que você achou do filme. Se quiser continuar, é por sua conta e risco. Primeiro que um dos elementos mais interessantes de Possum é o próprio protagonista, o Philip. Primeiro que ele não é um herói, ele não é um mocinho, ele não é um cara que a gente se identifica com ele. Eu diria até que ele é muito mais perto de ser até um vilão. Porque na trama, depois de um certo tempo, a gente vê que um garoto ele desapareceu. E que não é a primeira vez que um adolescente, um jovem, desaparece do nada. E o comportamento do Philip andando pela cidade, observando lugares, né? E ele é muito visivelmente um cara que tem uma perturbação ali psicológica. Então dá a entender, você pensa assim, pô, esse cara ele tá aprontando alguma e a gente vai ver só depois. Só que aí a gente é surpreendido pelo filme, mas calma lá que eu não vou chegar aí agora não. Outro elemento muito interessante do filme é o próprio Possum. Você fica se perguntando durante bastante tempo da projeção o que diabo é esse bicho.
E aí a gente vai ver depois de um certo tempo que ele é um bicho com pata de aranha e a cabeça de manequim. Olha só, uma coisa aí que a gente vê diariamente, só que não. É um bicho que fica lá na maleta do Philip, é esse bicho aí que ele tá carregando de um lado pro outro. Aí você fica perguntando, não tinha como você pegar um animalzinho de estimação melhor não, Philip? Mas aí você vai ver depois uma conversa do Philip com o Morris, na verdade aquilo ali é uma marionete mesmo. E o filme é legal que ele te deixa ali, pelo menos nos primeiros 20 minutos do filme, imaginando que aquilo realmente pode ser um monstro. E aí, por vários momentos você pensa, e se realmente aquilo não for um monstro? Aí, depois você vai ver que, na verdade, aquilo ali é uma metáfora mesmo. Aí a sua cabeça faz o quê? Ela dá aquela explodida. Durante grande parte da trama, a gente vê o dia a dia do Philip rondando a cidade, tentando se livrar da obsessão dele, que é esse tal de Possum, né, que ele tem até as anotações, a imagem, as rimas lá em relação a ele, e ele joga pra dentro do rio. E o bicho sempre volta, Tem um momento, inclusive, que ele acorda e o bicho tá lá na cama dele. Aí você fala, opa, aí é o momento que você se indaga se aquilo é uma simples marionete mesmo. Assim como algumas imagens, que são aquelas que eu falei que aparecem de vez em quando. Como os balões da cor preta, fumaça, aquela árvore que até parece mãos de uma aranha, em que o Philip de vez em quando coloca a maleta lá do Possum no centro dessa árvore e o Possum sai da maleta. Tem uma porta preta na casa do Philip e do Morris que dá acesso a um lugar que o Philip tem receio de entrar. E o filme constrói responsabilidades de uma maneira muito interessante, porque a cada minuto que passa você pensa que o Philip é responsável por alguma coisa de ruim que está acontecendo naquela cidade, seja o desaparecimento do moleque lá, ou seja por outras coisas no passado. Porém, nos últimos minutos do filme, isso aí é desconstruído. O Philip, em um certo momento no final, ele tem um insight, ele tem ali um certo confronto com o Possum, que ele encara a criatura cara a cara, e aí ele volta para casa correndo, furioso, e procurando o Maurice por toda a casa, até que ele é atacado por uma figura com uma máscara que surpreende ele, os dois caem no chão, eles ficam ali se confrontando durante um tempo, até que esse sujeito revela ser, na verdade, o Morris, ou o tio Morris, que é a primeira vez que ele se refere assim pro Philip, pelo menos ali no tempo do filme. E aí a gente tem toda a verdade sobre aquela história. E o Maurice começa a entregar, você é o filhinho, é o órfão, você não tem pai, você não tem mãe, é o coitadinho. E é aqui nesse momento chave que a gente tem duas revelações para a trama que ajudam a esclarecer alguns elementos e alegorias que a gente tinha visto até então e que não tinham quase nenhuma explicação. Porque o Maurice primeiro revela que foi ele que sequestrou aquele menino, e até então, tanto as autoridades quanto as pessoas que moravam ali perto estavam desconfiados que o Philip era realmente o responsável por aquilo. Então, de certa forma, o Maurice estava usando o Philip e a atitude estranha que ele tinha ali aos arredores da cidade para as pessoas desviarem o olhar dele e passar para o sobrinho dele. E não só esse menino na atualidade foi responsabilidade do Maurice, como outras pessoas do passado também. E aí a gente descobre que o Maurice é um maluco de carteirinha. E a outra revelação é que o Philip foi criado, a sua infância, adolescência, até a vida adulta, pelo Maurice, e ele sofreu muita e muita violência por parte do Maurice no decorrer dos anos, e é por isso que ele é um cara psicologicamente afetado, apesar de ter ficado claro que ele é um cara indefeso, ele é um cara que ele só tinha uma atitude meio estranha, mas que ele não tinha feito nada de mal. E agora você pode me perguntar, mas afinal de contas, Lucas, o que é o tal do Possum? O que é o tal da marionete que o Philip tentava se livrar? E aí a gente tem a genialidade desse filme aí. Porque nesse confronto entre o Maurice e o Philip, o Maurice fala, agora você pode ver os meus dedos. Ele tira uma luva e ele começa ali a bater no Philip. Então esse lance dos dedos e tal
O Maurice é o Possum, é o fardo que o Philip carregava durante o filme todo e provavelmente durante toda a sua vida. E aquela metáfora, né, dele carregar aquilo ali, aquele encosto na mala e tentar se livrar e aquela coisa sempre voltava, é o Maurice que desaparecia, voltava, continuava com as violências. E aí numa reviravolta o Philip consegue dominar aquele confronto e acaba matando o Maurice. E ele, ali naquele momento, ele se livra do tal do Possum. O Philip então vê um baú naquele quarto se mexendo e ele vai abrir e é o garoto que tinha sido sequestrado realmente pelo Maurice e ele foge. Então a gente vê aqui que o protagonista, que até então a gente estava pensando mais ser o vilão, na verdade ele é a vítima, ele é uma pessoa completamente traumatizada. E na cena final, quando a gente vê ele indefeso, meio que agachado ali no chão, a gente sabe que ele se livrou do tio Morris, que ele se livrou do Possum, mas ele vai continuar com aquilo na memória, sofrendo, porque a gente sabe que trauma não é uma coisa fácil de esquecer. Bem, Possum, eu posso dizer que foi um prato cheio para mim, eu adoro esse tipo de terror psicológico, esse tipo de filme que dá aquela explodida na cabeça. Se eu puder dar uma nota pro filme, é uma nota 8, eu achei um ótimo filme. Ele tem sim uns momentos um pouco lento demais, algumas situações de vez em quando um pouco repetitivas, acho que faz parte do contexto da trama e que deve ser consumido pelas pessoas que são admiradoras desse subgênero do terror, com certeza. Se você tá até agora aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou do Possum, caso você tenha assistido. Se você ainda não assistiu e pegou todos esses spoilers, tenta dar uma chance mesmo assim pro filme, mas naquele esqueminha, luz apagada, fone de ouvido, que eu acho que vai ser uma experiência interessante para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que é muito importante aqui para o canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.